Olá! Boa noite, boa tarde, bom dia! Hoje estamos aqui para a nossa segunda aula de um tema novo, ainda do segundo ano do ensino médio, para o ensino público do estado de São Paulo. Aula de biologia, senhores! Olha que imagem assustadora, parece um sorriso. Que medo! Né? Mas isso aí nada mais é do que uma membrana plasmática. Então, meus queridos alunos do segundo ano que eu dou aula de verdade lá na salinha de aula, essa aula eu ainda não dei este ano, aula nova! Então vamos os senhores assistir essa aulinha para poderem entender e não ficar boiando na aula depois, porque não é tão simples. Mas primeiro, estamos dando aula de células, certo? As células que fazem parte de todos os seres vivos, não é? A célula que faz parte de um animal, um vegetal, um protista, um fungo e uma bactéria do reino Monera, não é? E eu também tenho, por exemplo, as três partes fundamentais. Lembram? Membrana plasmática, né? Citoplasma, que foi na última aula, é só você entrar lá e ver o outro vídeo. E eu tenho também a última aula que eu vou dar na próxima sessão, que é núcleo. E quando eu entrar na aula de núcleo, aí vai ser direto, várias aulas, falar de DNA, RNA, produção proteica e etc e tal. Beleza? Hoje, membrana plasmática. E para quem está chegando agora, né? Eu sou o professor Chacal de Biologia, aqui está o meu currículo, dou aula no ensino público do estado de São Paulo, na aula de Biologia e na aula de Ciências também. Senhores, viram essa imagem assustadora? Mas nem tanto! Isso aí nada mais é do que uma membrana plasmática. Vocês podem pensar nessa membrana plasmática como se fosse um colchão de mola. Um colchão de mola onde eu tenho duas camadas de mola dentro, com aquela capinha que vai revestir o seu colchãozinho. A capinha, e aqui eu tenho essas duas camadinhas de mola, certo? Isso aí você vai aprender agora. Olha a membrana plasmática lá. Como que eu explicaria essa coisinha que eu acabei de falar? É um modelo chamado de mosaico fluido. O cara que descobriu nomeou dessa maneira porque ela é exatamente assim. Eu tenho aqui uma dupla camada de lipídios com proteínas intercaladas. Eu tenho uma dupla camada desses lipídios, que você está vendo aqui verdinho, uma em cima e uma embaixo, e eu tenho proteínas que estão intercaladas ao longo de toda essa membrana. É lógico que tem mais coisa, tá? Você está vendo ali que tem carboidratos, você está vendo ali que tem glicoproteínas, você vai ver depois que tem o tal do glicocálix, mas isso é depois. Então agora, membrana plasmática são duas camadas de lipídios com proteínas intercaladas. E essas proteínas intercaladas, elas ficam meio fluidas nessa camada, por isso que o modelo é mosaico fluido. Essa imagem aqui. Ah, mas de onde você tirou isso? É como se eu tivesse feito um corte nessa célula aqui. Célula! Lembra a última aula? Núcleo, citoplasma e membrana plasmática. A membrana plasmática, eu fiz um cortinho ali e eu dei um zoom e você está vendo? Pronto! Do que é feita a membrana plasmática? Duas camadas de lipídios com proteínas intercaladas. Só. Ela é feita de lipídio e proteína, beleza? Ela é feita de um tipo de gordura lá, beleza? A maneira como você vai se apropriar do conhecimento depende de você, do quanto você vai estudar e se interessar pelo assunto, certo? Vambora. Aí tá lá. Membrana plasmática. O que você tem que saber? Porque tem bastante coisa. Eu vou tentar resumir. Eu vou tentar dar uma aula redondinha, bonitinha, bem jeitosinha, pra gente não se assustar, né? Senhores, primeira coisa, é importante porque ela separa o lado de dentro da célula do lado de fora da célula. Quando eu falo o lado de dentro, eu estou dizendo o meio intracelular. Quando eu estou falando o lado de fora, eu estou falando do meio extracelular. Pode parecer uma coisa meio idiota, mas quantos lados tem uma bola? Pois é, tic-tac, tic-tac. Resposta 2. O lado de dentro e o lado de fora. Então você tem o quê? O meio de dentro, que é o intracelular, e o lado de fora, que é o extracelular. Quando eu falar de uma membrana plasmática, ela vai separar sempre um lado A de um lado B. Só. Aí não tem mais um lado C? Não. Vamos imaginar um universo bidimensional, beleza? A e B, só. Dentro e fora, só. Ah, professor, então eu tenho o lado de dentro da célula, que é o intracelular, e o lado de fora da célula, que é o extracelular? É, ué.
Entendeu? Só isso. Ah, mas isso aí não é importante. Ah, não é? Imagina a origem da vida. Se você imaginar que a vida, né, de acordo com a ciência, surgiu numa das suas teorias no oceano primitivo. Há uns 5 bilhões de anos atrás. Eu tenho um oceano primitivo cheio de nutrientes e do nada surgiu o primeiro ser vivo. Isso é uma das teorias, né? O coacervado lá. Surgiu o primeiro ser vivo. Como que você identifica o indivíduo no meio de um todo? Na hora que você consegue saber onde ele começa e onde ele termina. Ah, mas quem foi que me deu essa informação? Membrana plasmática. Ué, o que separa a sua casa da casa do vizinho? A parede. O que separa o terreno de uma casa para outra? Né? O seu limite. O que separa uma cidade da outra? O que separa um corpo do outro? O que separa um órgão do outro? O limite. Geralmente é uma membrana, uma parede, uma muralha. Membrana plasmática. Importantíssima. Individualizou a vida. Olha que palavra bonita. Individualizou a vida. Obrigado. Beleza? Primeira coisa. O que mais há para saber? Senhores, olha lá, uma membrana plasmática, isso é uma foto, ela existe, uma microscopia eletrônica. Eu consegui tirar uma foto, dividir essa célula, tem duas ali, ó. Eu tenho uma célula embaixo e uma célula em cima. Eu tenho aqui a membrana plasmática dividindo uma da outra. Que lindo! E entre as duas células eu tenho o quê? Um espaço intercelular, que fica entre uma e outra. Veio aqui o meio intracelular, extracelular no caso, intracelular, extracelular no caso. Como está entre células, intercelular. São só palavras. Não se assustem. Senhores, ó, outra. Eu tenho aqui o lado de dentro de uma célula, intracelular, e lá em cima eu tenho o lado de fora, extracelular. Viu? Ai, mas o que são essas franjinhas aí? Essas franjinhas são uma especialização da membrana plasmática. Quando eu faço essas dobras, eu aumento a superfície de absorção da parede do intestino delgado. E aí o intestino delgado vai absorver mais nutrientes do seu tubo digestório. É uma especialização da membrana plasmática. Existem outras, interdigitações, etc e tal. Não vou entrar nisso, beleza? Tá vendo lá em cima uma geleinha lá chamada de glicocálix? O glicocálix está sobre a membrana plasmática e ela só é muito importante porque ela permite o reconhecimento de uma célula para outra. O reconhecimento, por exemplo, quando um hormônio vai agir numa célula. O reconhecimento, por exemplo, quando, sei lá, uma célula vai reconhecer a outra para ver se ela pode se dividir ou não, se ela vai ter inibição por contato ou não. Que é uma aula importante quando eu falar de tumores, aula de cânceres, aula de mitoses que deram errado, que não é hoje. Próximo. Olha de novo. Intracelular, aqui é a membrana, extracelular, e olha o glicocálix. Enrolou agora. O glicocálix de novo, que vai permitir essa identificação celular. Beleza? Ah, voltamos. Outra coisa para saber. As membranas plasmáticas também têm uma outra especialização que é permitir o seu movimento celular. Seres vivos feitos de uma célula só, unicelulares, utilizam a sua membrana plasmática para poder ter movimento. Eles conseguirem se locomover, certo? Por exemplo, vamos ver se você lembra da aula anterior, hein? Eu tenho aqui uma ameba. A ameba, ela é do reino protista, ela é um protozoário, é um ser vivo unicelular, ela é heterótrofa. Beleza, né? Tá entendendo? Aí o que acontece? Essa ameba, ela consegue andar emitindo pseudópodes. Pod significa pé ou pata e pseudo significa falso. Então são pés falsos. Ela vai emitindo seus pseudópodes, fazendo um movimento ameboide e vai andando. Beleza? Quem faz esse movimento? Membrana plasmática. Aqui eu tenho um espermatozoide, que eu não tenho que ficar explicando muito, né? Ele tem um flagelinho que vai nadar, fazendo com que ele chegue ao óvulo, né? Aqueles centímetros de distâncias que proporcionalmente ao espermatozoide são centenas ou talvez milhares de metros. Beleza? Proporcionalmente, hein? E esse cara aqui é uma euglena, é uma alga unicelular do reino protista. Também lá nos oceanos, fazendo fotossíntese para nós, produzindo oxigênio para nós.
Lembrem disso. Aí o que acontece? Ela também tem um flagelinho lá e ela consegue se locomover ali pelo meio aquático. Eu tenho ali um paramécio, que também é do reino protista. Unicelular, eucarionte, também heterótrofo, né? Ele tem cílios. O cílio também é uma especialização da membrana plasmática, como um remo. E vai nadando para chegar nas suas presas. Não vou dar uma aula específica desses animais, desses seres vivos aqui, porque hoje não é isso. Senhores, outra coisa, e agora é a coisa que o bicho pega, que é a parte onde a membrana plasmática vai utilizar o seu superpoder. Aquela habilidade mágica que ela tem, chamada permeabilidade seletiva. E essa habilidade mágica, ela é o quê? É ela quem permite a membrana plasmática decidir, escolher, mandar no que vai entrar, no que vai sair e também na quantidade de coisas que vão fazer isso na célula. Quantas coisas entram, quantas coisas saem e o que vai entrar e sair. Quem decide é a membrana plasmática, através da sua habilidade chamada permeabilidade seletiva. É a membrana plasmática quem vai controlar o transporte de substâncias. Entrou água, saiu água. Entrou um gás, saiu um gás. Entrou um mineral, saiu um mineral. Entrou açúcar, saiu açúcar. Tudo isso quem manda é a membrana plasmática. Ah, mas não é o núcleo? Não. Ah, mas o núcleo tem o DNA. Beleza, mas quem manda nessa entrada das substâncias é a membrana plasmática através da permeabilidade seletiva. Beleza, né? Olha lá. Esse desenho deixa bem claro. Entra coisa, sai coisa. Entra coisa, sai coisa. Ah, por que você falou entra e sai? Qual é a sua orientação? Ué, que eu quis, ué. Não tem nada indicando aqui. Eu faço de conta que o lado de baixo é o intracelular. Eu faço de conta que o de cima é o extracelular. Então, saiu, entrou, saiu, entrou. Beleza? Esse movimento de coisas de um lado para o outro é o transporte de substâncias que nós daqui, nessa aula, só vamos tratar dos passivos. Passivo não usa energia para acontecer. O transporte ativo usa. Eu não vou ensinar isso hoje. Beleza? Opa. Permeabilidade seletiva. Tá vendo lá em cima verdinho? Senhores, a membrana plasmática escolhe que substâncias vão entrar e sair da célula, bem como a sua quantidade. É lógico que ela não é consciente, ela não é um ser vivo individual, né? Vocês sabem disso. Coloquei escolhe, né? Pra vocês entenderem. A questão é, transporte passivo, não gasta energia. Primeiro transporte passivo, osmose. A osmose é um transporte de líquido. Água. Entrou água, osmose. Saiu água, osmose. Beleza? Tá tendo um transporte de líquido na célula, osmose. Ai, tá entrando água, osmose. Ai, tá saindo água, osmose. Osmose. Beleza? E aqui, transporte passivo de fusão, quando é transporte de sólido ou um gás. Ou seja, não é água. Quando não é água, é outra coisa, é difusão. Ai, tá entrando gás carbônico, difusão. Tá saindo oxigênio, difusão. Ai, tá absorvendo cálcio nessa difusão. Ai, tá saindo ferro, difusão. Difusão. Beleza, hein? Senhores, ai meu Deus do céu, aí vem aquela parte. Aqui tem um menos, aqui tem um mais. Ai, é só uma subtração? Não é. Esses sinaizinhos aí indicam o quê? Concentração. Concentração é relacionado à proporção, quantidade de coisinhas que você tem numa solução química, tá? Putz, aí como eu só falar de química. Mas vou simplificar. Quando eu falo uma coisa pouco ou menos concentrada, é como se você estivesse tomando seu leite com achocolatado e ele tivesse com pouco sabor de chocolate. É aquele chocolatado bem branquinho. Você está tomando lá, parece que é só leite. Beleza? Pouco concentrado ou menos concentrado. Aí eu vou pegar um outro copo de leite, a mesma quantidade, mas vou, sei lá, quintuplicar a quantidade de achocolatado. Vai ficar marronzão. Tomei, que maravilha, parece que eu estou mastigando o chocolate. Então tá muito concentrado. Mas, simples, né? Uma maneira bem tranquila de entender o que é menos concentrado e o que é mais, né?
que eu não quero entrar em soluto e solvente agora. Deixa para outro dia, tá? Então, ó, osmose é sempre quando a água, o líquido, vai do meio menos concentrado para o mais. E difusão é sempre quando o sólido ou gás, ou seja, não é água, não é líquido, vai do mais concentrado para o menos. Beleza? Vamos ver. Pegando essa dica aqui, não entendeu? Volta o vídeo, pausa, lê, vai procurar no Google, abre um livro, sei lá, certo? Sei lá. Mas se não entendeu, depois quando voltarem às aulas a gente vê presencialmente. Senhores, olha lá. Eu tenho lá, vamos entender. Eu tenho a mesma imagem, né? Com a exceção da seta lá, ó, tá vendo? Ó, a seta. Qual é osmose e qual é difusão? Ah, professor, é a mesma coisa. Pode ser a mesma célula. Pode ser a mesma célula. Mas só que está numa situação diferente. Qual é essa situação? Tá vendo lá, ó? Essa imagem e essa imagem, lá na pontinha, em cima está escrito alta concentração e embaixo está escrito baixa concentração. Nos dois, não é? Então, se você seguir a seta, aqui está indo do menos para o mais. E no de baixo está indo do mais para o menos. Ai, professor, mas aí é decoreba. Oh, gente, chega um momento, né, que você tem que se apropriar do conhecimento que, de certa maneira, você tem que decorar mesmo. Infelizmente, fazer o quê? Chegamos num ponto agora, numa encruzilhada, tá? Senhores, a difusão, ela vai a favor do gradiente de concentração. Imagina que você está numa sala, e essa sala está lotada de gente. Meu, está muito concentrada aqui. E a porta do corredor está ali, está fechada. Mas lá do outro lado do corredor está vazio, não tem ninguém lá. Na hora que você imagina que a porta abre, o que naturalmente a gente faz? A gente vai de acordo com o gradiente de concentração. Eu vou sair, eu vou do meio mais para o menos. Isso é difusão, do mais para o menos. Então, do mais alto para o mais baixo, o de baixo é difusão. Mas só por causa daquela seta e por causa... Não precisa escrever mais nada. Não precisa dizer o que... Entendeu? E o de cima lá está indo do menor, da menor concentração para a maior. Então é osmose. Ah, professora, não entendi. É mais para o menos, o outro é do menos para o mais. Agora aquela questão de você ler, entenda, ou ler e não entenda, passa para frente. A vida continua. Outro desenho, olha lá de novo, vamos entender. Uma imagem, outra imagem. Nessa aqui, olha o desenho. Eu tenho um monte de pontinhos pretos lá em cima e só um tiquitinho aqui embaixo. Então lá em cima é mais, aqui embaixo é menos. O movimento do mais concentrado para o menos concentrado a favor do gradiente de concentração, difusão. Então se fosse uma questão de vestibular e estivesse escrito lá, qual será a substância que realizou o seu movimento? Aí coloca lá um monte lá. Líquidos, 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 líquidos e coloca lá um sólido. E seria esse sólido, porque aquilo ali é difusão. Só por causa do desenho. Não tem nada escrito, tá vendo? E o de baixo aqui, ó. O de baixo, imagina que eu tenho a água nesses potinhos aqui e as bolinhas vermelhas e roxinhas, elas são uma substância qualquer. Eu tenho um meio do lado esquerdo e do lado direito. Tá assim, não tá? A quantidade de água não tá igual? Quando vai pro lado de lá, a água daqui foi para lá, fi. A água daqui foi para lá, fi. Então quem que se movimentou? Quem que foi de um lado para o outro? Isso, a água. Então a água foi para lá, transporte de líquido, osmose. Continuando. Professor, agora coloca essas palavras estranhas. E meio hipertônico, meio hipotônico. Senhores, é só um nome. Quando eu tenho meio atônico, significa concentração, tá? Hiper, muito. Hipo, pouco. Beleza? O meio mais concentrado, hipertônico. E o meio menos concentrado, hipotônico. É a mesma coisa colocar menos aqui e mais aqui. Beleza? É um jeito mais bonitinho. Vamos aprender vocabulário. Vamos incorporar uma nova letra, uma nova palavra. Vamos crescer. Né? Senhores, ó, meio A para o meio B. Imaginem que acontece o movimento 1. Então vai com essa seta daqui para lá. Se está indo do mais
para o menos, difusão, a favor do gradiente de concentração. E quando é o movimento 2, do menos para o mais, osmose, transporte de líquido do menos concentrado para o mais concentrado. Beleza? Uma curiosidade. Professor, e quando eu tenho essa separação do meio A e o meio B, mas a concentração deles é igual? Aí eu falo que eu tenho dois meios isotônicos. Iso significa igual. Tônico é concentração. Aí o que vai acontecer? Nada e tudo. Professor, eu não entendi agora. Calma. Se fosse o meio isotônico, o que viesse para cá também iria voltar para cá. Então, quando eu tenho um meio isotônico dos dois lados, o A e o B, não é que acontece nada. Vai acontecer o transporte, só que na mesma proporção, do lado A para o B e do B para o A. Então, nada muda de concentração, mas vai ficar um movimentinho aí. Beleza? Turum. Opa, pulei. Esse primeiro. Primeiro uma célula animal, né? Porque nós somos animais, então vamos ter preferência. Eu tenho uma hemácia. A hemácia é um glóbulo vermelho do sangue. Lembrando que a célula animal não tem parede celular, hein? Então a célula animal é frágil, né? Delicada, sensível, sem forma definida. Vai ver outro vídeo lá. Senhores, imagina que eu pego essa célula e coloco ela em um copo com uma solução, com um líquido lá que é muito concentrado. Imagina que eu estou colocando essa glóbulo vermelho num copo de água com muito sal. Então o que vai acontecer? O glóbulo vermelho vai perder água para essa solução salina. Então o que vai acontecer? Isso aqui. Ele vai perder água para a solução salina e vai ficar murcha. Ela vai perder e vai ficar murcha, perder água. Geralmente acaba até morrendo, certo? Agora o outro canto lá. Imagina que eu pego essa mesma hemácia, esse glóbulo vermelho, e coloco num copo só de água potável, que é o meio hipotônico, ou seja, menos concentrado que o interior da hemácia. O que acontece? A água entra, porque eu estou falando de osmose, é do menos para o mais. E a célula vai ficar túrgida, ela vai ficar inchadíssima, explode, morrendo, certo? Porque ela não tem parede celular. Enquanto que, quando eu coloco no meio isotônico, eu pego a célula do glóbulo vermelho, coloco num pote com um líquido que a concentração é a mesma, vai acontecer aquilo que eu falei. Entra água e sai água na mesma proporção, porque agora eu estou em meio isotônico. Não entendeu? Você só... Volta o vídeo, entendeu? Foi uma piada. Foi bom, foi bom. Senhores, a última agora, célula vegetal, a diferença do animal, tem parede celular. Percebam a imagem, como ela é bonita, como ela tem forma definida. Ela tem uma armadura feita de celulose, aquele carboidrato mágico que vai dar o quê? O revestimento, proteção, a célula vegetal. Aqui é uma célula vegetal normal, normal. A 2 é uma célula túrgida, ou seja, ela está inchada de água. Eu peguei essa célula vegetal e coloquei num copinho com um líquido hipotônico. Ou seja, o líquido era menos concentrado que o interior da célula vegetal. Então, fora é menos, dentro é mais. A água vai entrar na célula e ela fica gordinha, túrgida, porém ela não vai estourar. Ela não estoura por causa da parede celular. Beleza? E se eu pegar essa célula aqui normal e colocar agora num copo com água salgada, um meio hipertônico, ou seja, dentro da célula é menos concentrado e fora da célula é mais, ela vai perder a água para o meio externo. Ela vai perder a água que ela tem. A membrana plasmática da célula vegetal desgruda da parede celular, causando um quadro chamado de plasmólise. Ela fica plasmolizada, mas não morre. Ela perde a água que ela tem, mas ela não chega a morrer. Depende do tanto que ela desidrata, mas a maioria das vezes, um experimento controlado, ela não chega a morrer, como é aquela ali. Beleza? Senhores, ó, observação. Tem parede celular. A animal não tem. Quando colocado em meio hipotônico, a membrana plasmática não estoura e a célula não morre. Esse caso aqui. Beleza? Senhores, é isso. Não entendeu? Volta o vídeo. Não entendeu? Faça um vídeo novo, não tem problema. Agora eu preciso do feedback dos senhores, hein? Vamos lá?
O que aprendemos? O que é a membrana plasmática, como é a membrana plasmática, do que é feita a membrana plasmática e as funções da membrana plasmática, certo? E o que nós sabemos também? A permeabilidade seletiva, a habilidade de decidir o que entra, o que sai, a quantidade. E aprendemos também o que é osmose e difusão, mais ou menos. Tem que saber que esse é líquido, esse aqui é sólido ou gases, esse aqui é do menos para o mais e esse aqui é do mais para o menos. E os meios. Quando é mais, mais concentrado é hipertônico, quando as concentrações dos dois são iguais é isotônico, e quando é menos concentrado é hipotônico. Mais, menos, igual. Palavras. E é isso aí. Próxima aula, vamos a outro tema, começar a falar de núcleo, falar de DNA, RNA, etc e tal, mitose, e aí eu encerro as aulas do segundo ano e pulo pro terceiro. Falou? Espero que os senhores estejam bem. Fiquem em casa, tranquilos, que o tempo passa e tudo melhora. Tchau, tchau.